galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um compacto, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente revolucionário no século XIX, tendo, por exemplo, as revoluções francesas de 1830 e 1848. Só que dessa vez a gente vai fazer um compacto um pouquinho diferente. A gente vai estar dividindo esse vídeo em três partes. Uma parte vai falar do Congresso de Viena, a outra parte vai falar da Revolução de 1830 e a outra parte vai falar sobre a Revolução de 1848. Então, por que começar falando do Congresso de Viena? A gente precisa começar falando do Congresso de Viena porque esse congresso ele foi organizado pelo Império Austro-Húngaro, juntamente com outras nações europeias, com o intuito de reorganizar a bagunça que o Napoleão Bonaparte havia feito na Europa durante o seu período de governo. Se a gente olhar o mapa que está ampliado aqui na nossa tela, a gente observa que o Napoleão ele conseguiu ampliar o território francês a praticamente 3 vezes o seu tamanho original. Então, era necessário que fizesse essa reunião para reorganizar o cenário político europeu que ficou tão bagunçado após a era napoleônica. Para isso, o braço direito do imperador da Áustria-Hungria, o Metternich, ele resolveu convocar os líderes políticos da Europa em Viena, na Áustria, e essa reunião ela vai buscar reorganizar o cenário político na Europa de forma restauradora. Como assim, Cássio? De forma restauradora. Eles vão tentar restaurar o cenário político que existia na Europa antes da era napoleônica e da Revolução Francesa. Bom, isso quer dizer que eles queriam retornar com o absolutismo. E para fazer isso, eles vão seguir 2 princípios: o princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio europeu. O princípio da legitimidade visava colocar os donos legítimos do trono nos seus respectivos lugares, ou seja, todos os monarcas ou famílias reais que tinham sido depostas pelo Napoleão Bonaparte ou pela Revolução Francesa, eles deveriam ser reentronados, eles deveriam ser colocados de volta ao posicionamento político que ocupavam antes desses 2 eventos tão importantes na história moderna da Europa. Então, mediante a isso, seguindo os princípios da legitimidade, por exemplo, o rei Fernando VII havia voltado ao trono, apesar de ter sido destronado pelo Napoleão Bonaparte. O Luís XVI, que era o rei da França, não tinha como voltar com ele. Entretanto, a família real francesa, a família Bourbon, ela vai pegar um dos filhos do Luís XVI e vai colocar no trono da França, seguindo o princípio da legitimidade para restaurar o antigo regime europeu. Porém, a coisa não era tão simples, era um pouquinho mais complicado. Porque um grande debate que existia entre as nações era o fato de Napoleão Bonaparte ter representado um grande desequilíbrio para a Europa. Como assim? O Napoleão Bonaparte ele não perdia para ninguém, lutou contra várias coligações estrangeiras e conseguia vencer a todas. E temia-se que um novo Napoleão Bonaparte pudesse aparecer nesse cenário político. Então, uma preocupação do Congresso de Viena também foi restaurar o equilíbrio europeu, visto que o Napoleão Bonaparte tinha dado mostras que a quebra desse equilíbrio poderia gerar muitos problemas. Então, como fazer para organizar esse equilíbrio europeu? Bom, é necessário para a gente compreender como foi feito isso, a gente se ligar nos mapas que vão ser ampliados aqui à nossa frente. O primeiro mapa que a gente amplia, ele é um mapa da Europa antes da Revolução Francesa de 1789. Peço para que vocês se atentem ao tamanho que era a França e mais do que isso. Na parte oriental, a França, ou seja, na parte central da Europa, a gente tinha vários pequenos territóriozinhos. E a gente vai observar no outro mapa, aquele que a gente viu no começo da era napoleônica, ou como Napoleão conseguiu fazer a ampliação do território francês. Então, a gente observa que era necessário voltar com a configuração que a gente viu agora, como era antes da França Revolucionária de 1789. Porém, seguindo os princípios do equilíbrio europeu. Partindo do princípio do desequilíbrio europeu, pensaram o seguinte: bom, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, eram países que tinham muitas colônias fora da Europa. Entretanto, o Império Austríaco, o Império Russo
A própria Holanda eram países que não tinham muitas colônias, ou no caso do Império Austro-Húngaro e Império Russo, não tinham colônia nenhuma fora da Europa. Então, como equilibrar o jogo político e econômico entre países que têm colônia e países que não têm colônia? Bom, a solução que foi encontrada foi colocar algumas porções do território europeu sob controle dessas grandes nações. Então, a gente vai estar observando que a Polônia ela foi colocada sob controle da Rússia. A Bélgica foi colocada sob controle da Holanda, assim como a Confederação Germânica e o norte da Península Itálica foi colocada sob controle do Império Austro-Húngaro. Dessa forma, acreditava-se que mesmo com esses países não tendo colônias, como era o caso do Império Russo e do Império Austríaco, e o caso holandês, que tinham pouquíssimas colônias, eles estariam em equilíbrio com as potências europeias que apresentavam colônias, como era o caso de Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Obviamente que isso ia trazer problemas. Obviamente que isso ia ser problemático. Por que seria problemático, Cássio? É simples. A Polônia não ia querer ficar sob o controle da Rússia, a Confederação Germânica e o norte da Península Itálica não ia querer ficar sob o controle, né, do Império Austro-Húngaro, assim como a Holanda também não ia querer ficar sob o controle da Holanda. Então, dentro dessa ótica, o que a gente vai observar é que, para evitar que essas regiões se revoltassem contra esses grandes territórios, contra essas grandes potências, essas potências se organizaram militarmente previamente. Então, eles fizeram um acordo chamado de Santa Aliança. Seria uma aliança militar que só seria formada caso houvessem novas revoluções liberais, tal como tinha sido a Revolução Francesa de 1789. Bom, conforme a gente falou no início, a gente vai falar das revoluções francesas de 1830 e 1848. Isso quer dizer que as revoluções aconteceram e também quer dizer que a Santa Aliança ela não foi capaz de evitar a ocorrência dessas novas revoluções. Mediante a isso, a gente observa que o Congresso de Viena já imaginou um problema que teria, e esse problema ele vai se materializar, fazendo com que o projeto do Congresso de Viena de restaurar o antigo regime acabasse sendo frustrado na maior parte dos casos. Beleza, pessoal? A gente para por aqui, tá certo? E a gente continua falando da Revolução de 1830 daqui a um pouquinho. Até mais.